me veio muito a palavra de semana passada, que nós falamos sobre mentalidade, nós falamos sobre maturidade e sobre a procrastinação na nossa vida, porque nós lembramos que nós temos que fazer algo, temos que cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa casa, só quando o problema realmente estoura na nossa vida. Você só lembra que precisa tomar água quando dá uma crise de rins. Você só lembra que precisa arrumar o telhado da sua casa quando inunda a sua casa. E isso é um tapa na cara que a gente toma. Porque, sabe aquela frase, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje? É o que Deus chama a gente para fazer. Todos os dias. Cuide do seu corpo, cuide do seu físico, cuide da sua mente. A mentalidade, irmão, ela tem que ser cuidada. E nós falamos aqui sobre a neuroplasticidade. O que a ciência nos ensina? Que o nosso cérebro, ele pode se adaptar, ele pode ser mudado. Em situações extremas, e nós usamos o exemplo do celular, você que não é acostumado com tecnologia, seu cérebro teve que se acostumar, porque era uma necessidade nossa hoje atual. Você teve que aprender a mexer no celular. Tem alguns que aprenderam até demais, não querem nem largar. Nosso cérebro se adapta de uma maneira muito fácil a algumas circunstâncias. Então por que não mudar a nossa mente? Se nós queremos viver um ano abençoado, nós precisamos ter uma mente diferente. Transforme a sua mente, mude a sua vida. Essa é a frase. Transforme a sua mente, mude sua vida. Porque você não pode voltar para 2024 com a mesma mentalidade. Você não pode entrar em um ano que Deus tem tantas coisas para você com o mesmo pensamento. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, diz assim: pois embora vivamos como os homens, não lutamos segundo os padrões humanos. E eu queria que você prestasse bem atenção no versículo 4. As armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Diga comigo, fortalezas. Destruímos então argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Agora eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Diz assim, preste bem atenção, 2 Timóteo 1, 7. Diz assim: Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. A minha pergunta que fica para você nessa noite é: como está a sua mentalidade? Como está os seus pensamentos? Você sente que às vezes o seu pensamento tem colapsado? Você sente que o mundo está muito louco? Eu sinto ultimamente que as pessoas estão perdendo a cabeça, que as pessoas estão totalmente sem senso, que o mundo caminha para um grande final. Ou é só eu que sinto isso? Que as pessoas estão perdendo o juízo. Quando eu vejo, por exemplo, alguém postando, quando eu vejo alguém postando um acidente, uma tragédia, eu já falo, esse cara é totalmente sem noção. Pessoas que não respeitam, pessoas que querem apenas ganhar fama. E essa pergunta deve ser feita para nós: aonde está o nosso pensamento? A realidade é que se nós queremos chegar a algum lugar, nós precisamos de uma mente firme no Senhor. Nós podemos ter apenas duas mentalidades: a mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito. A mentalidade da carne, nós vamos perecer e nós vamos morrer. Eu estava conversando ontem com o Lucas e a gente teve alguns minutos, algumas horas talvez, e de um papo muito legal que a gente estava trocando ontem, eu e o Lucas. E a gente estava falando sobre finanças, sobre investimento. E aí eu estava falando para ele: Lucas, quanto mais você se apega em querer conquistar dinheiro, fama, dinheiro, mais distante fica de você. A partir do momento que você descansa no Senhor, o Senhor começa a conduzir o seu barco. Não estou te falando que Deus vai te dar dinheiro, mas Deus pode te trazer paz. Isso é muito melhor do que qualquer dinheiro. Você descansar no Senhor e falar:
Deus está no comando de todas as coisas. Porque se nós queremos ter uma vida abençoada, nós precisamos ter uma mentalidade do Espírito. Diga comigo, do Espírito. E a Bíblia nos fala sobre os frutos do Espírito. Olha que interessante, os frutos do Espírito. Quais são os frutos do Espírito, casa? Amor, paz, paciência, bondade e o domínio próprio. Acho que o último é o mais difícil, não é não? Se alguém te fecha no trânsito, você fala um Deus abençoe para o irmão? Ou você ora para Deus levar ele? Ou você pede o anjo arrebatador, leva? Pode deixar na tela os frutos do Espírito, Nando, por favor? Irmãos, o amor e a paz só vem do Senhor. A paciência vem na busca constante da presença de Deus. A bondade nós nos espelhamos no Senhor. Mas o domínio próprio é só uma mudança de pensamento. O domínio próprio só é uma mudança de pensamento. Irmão, não tem Rivotril que mude a sua vida. Mas o domínio próprio que vem do Senhor pode transformar a sua história. Eu não estou deixando bem claro, vou abrir um parênteses que eu falo sempre na casa. O que é espiritual, a casa está aqui para isso. Mas o que é do nosso físico, a medicina existe para isso. Não tente espiritualizar aquilo que é da carne. Nós precisamos ter uma mente segundo o Espírito de Deus. E o que Paulo fala para Timóteo? Olha, leia comigo. Paulo fala para Timóteo, nesse versículo 7, ele diz: pois Deus, Timóteo, imagina Paulo falando, pois Deus, Timóteo, não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e domínio próprio. O Espírito de Deus nos faz corajosos. Quantos aqui querem receber o espírito de coragem, amém? Irmão, quando você recebe o espírito de coragem, pode vir as circunstâncias, pode vir os problemas, você sempre tem coragem para enfrentá-lo, porque você sabe o Deus que você serve. Temos o poder de destruir as fortalezas do nosso pensamento. E hoje eu quero falar sobre isso segura a sua mente. O que segura a nossa mente? Eu quero falar sobre fortalezas. E o que são fortalezas? Fortalezas, imagine de uma forma ilustrada, um grande labirinto que se forma ao nosso redor. E essas fortalezas vão levantando paredes. Existe um filme, eu até esqueci o nome desse filme, que o menino fica correndo num labirinto, sobe uma parede, desce outra parede, eu esqueci o nome desse filme. Acho que é Maze Runner, não é Maze Runner. É esse nome. Não sei. Mas as fortalezas, elas começam a acontecer na nossa vida a partir do momento que nós começamos a regar pensamentos que o diabo coloca na nossa mente. João capítulo 8, versículo 4 diz que o diabo é o pai da mentira. E cada vez que a gente rega esses pensamentos, porque mentiras são lançadas sobre nós, e nós é que regamos, não é o inimigo da nossa alma. Você rega, você dá a credibilidade a esses pensamentos, muralhas são estabelecidas então à nossa volta. E quando você vê, essas fortalezas já te amordaçaram. Essas fortalezas já tomaram a sua vida. Quer ver uma melhor explicação que eu posso fazer? Eu preciso de um homem forte. Bruce, vem cá. Não entendi a risada. E agora, eu preciso de homens fracos. Lucas Tatsuta, vem cá, por favor. Gustavo, por favor. Leléo, você está forte igual o Bruce. João. Cheguei. Lucas, vem cá, Lucas. Outro Lucas. Bruno, Sena, vem cá, por favor. Vamos lá. Faz uma roda aqui. Não, você fica no meio, Bruce. Eles vão abençoar a sua vida hoje. O Bruce representa a nossa vida. E a partir do momento que o diabo lança sobre você palavras como você não pode, você não consegue, a sua vida está destruída. Eu quero falar com homens, que é mais fácil. Quando você começa a entrar numa paranoia que ainda você não conseguiu o suficiente, isso é de nós homens.
Você recebe o seu salário do mês e ainda mesmo assim você acha que é pouco. Você acha que você precisa trabalhar cada dia mais. Então Lucas Tatsuto vai ser essa paranoia do trabalho. Fica aqui na frente do Bruce. Mesmo assim, Bruce, se você quiser fugir aqui, você consegue. Todos os homens, vamos para lá, os homens. Senão vocês são umas fortalezas muito grandes aqui atrás ainda, não está na hora. Mas Bruce, se você quiser sair do Lucas, pega leve com ele. Bruce, foge dessa fortaleza aí que está falando de você. Rapaz, complicado, complicadíssimo. Mas o Bruce consegue sair. Mas a partir do momento que eu venho com a falta de domínio próprio, vamos fechar mais um pouquinho o cerco aqui nele, que eu venho com as mentiras sobre a minha vida, fecha aqui, Gu, que eu venho com a falta de perdão, fecha aqui também, Bruno Serra, e que eu venho com centenas de outras palavras, pode fechar, irmão, e agora eu queria que vocês dessem os braços, e agora o Bruce vai sair dessa, tenta sair aí, Bruce. Sai aí, Bruce. Se vira, irmão. Não sei como. Mas essas são as fortalezas. Fortaleza, vocês cederam muito rápido aí. O irmão orou muito rápido por vocês. Mas pode sentar. Salve de palmas para esses irmãos aqui. Amém. Nossa. Fez igual talk show agora. Mas essas fortalezas, elas nos impedem. E sabe o que está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 29? Abra comigo aí, Mateus 12, 29. Olha o que está escrito em Mateus 12, 29. Ou alguém pode entrar na casa de um homem forte, levar os seus bens sem antes amarrá-lo, só então poderá roubar a casa dele. As fortalezas, elas entram na nossa vida e nos amarram primeiro. Elas não aparecem de uma vez. São pequenas palavras, pequenos desfechos que vão acontecendo, que vão nos rodeando, nos cercando, e quando nós vemos, nós já estamos amarrados, porque você só pode invadir a casa de um homem forte, como o Bruce, por exemplo, como qualquer outros homens aqui, qualquer mulher, qualquer pessoa, amarrando essa pessoa, senão ela vai gritar, ela vai correr, ela vai brigar. As fortalezas, elas surgem na nossa mente, elas nos amarram, com pequenas coisas, nos dominam. E muitas vezes nós subestimamos as fortalezas que o inimigo da nossa alma lança sobre a nossa mente. Sabe, uma das maiores fortalezas que existe sobre nós é deixarmos os nossos pensamentos vagando. A maior deficiência da humanidade, a maior doença da humanidade hoje está na rede social. Passamos talvez horas vendo Reels, Shopee, Instagram, Mercado Livre, vamos lá, Waze, tanta coisa, YouTube, Facebook, Orkut, não existe mais. Tanta coisa que vem nos amordaçando, e a nossa mente começa a vagar. E aí a palavra de Deus sobre nós é: se você deixa sua mente solta, não se surpreenda quando ela estiver totalmente perdida. Porque você deixou sua mente solta, você deixou seu casamento solto, você deixou sua vida solta, e agora você está perdido. Sabe, os nossos pensamentos, eles devem estar nas mãos do Senhor todos os dias. Quando eu levo as minhas filhas para viajar comigo, e quando a gente vai, sei lá, em São Paulo, ou numa praia, ou qualquer outro lugar, eu sempre faço questão da Janaína. Esses dias para trás, algumas semanas atrás, nós tivemos que ir a São Paulo, nós fomos comprar um sistema de segurança para nossa casa, e aí nós fomos numa rua chamada Santa Efigênia. Rapaz, aquilo é terrível. E aí eu fiquei por conta da Nanda e a Janaína por conta da Malu, e a gente andava, eu prendia a mão da Nanda, que a menina ficava até roxa, mas eu segurava ela forte, andava, segurando firme na mão dela, porque eu não queria que ela se perdesse. Quando nós entendemos que nós temos um grande GPS na nossa vida, por exemplo, quando você vai viajar, você abre lá o seu aplicativo de GPS. Quando você entende que o maior GPS que nós temos sobre nós é Jesus Cristo, Ele sempre guiará os seus caminhos. Cara, nós precisamos entender que existe uma direção. Se eu quero uma mente transformada, então eu preciso saber qual a direção que eu estou indo. Não adianta você atirar para todo lado. Não adianta você querer viver todas as coisas da sua vida. E hoje se prega uma teologia que para mim é tristeza, que é a teologia da felicidade. Seja feliz.
Não importa o que aconteça, se você tem que matar alguém, se você tem que trair, se você tem que fazer qualquer coisa, mas seja feliz. Cara, isso é uma furada. Eu traí as pessoas, eu menti para buscar a minha felicidade. Eu preciso de uma direção. E a única direção que eu posso achar é a direção de Deus. A única direção para a minha vida é a direção de Deus. E eu preciso quebrar essas fortalezas na minha vida. Eu preciso quebrar esses laços na minha vida. E como eu posso começar a quebrar essas fortalezas? A primeira coisa que nós podemos fazer para quebrar fortalezas, anote isso comigo, é o arrependimento. A primeira coisa que eu preciso entender na minha vida, para quebrar todas as fortalezas da minha mente, é o arrependimento. Primeira carta a João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos justificar de toda a injustiça. A primeira coisa que eu tenho que entender é o arrependimento. Entender que o arrependimento não é apenas um sentimento. Arrependimento é uma atitude. Sentir culpado não te dá pontos com Deus. Sentir culpa pode ser um sentimento, é um sentimento. Mas o arrependimento é uma atitude que eu tenho, cara. De entender que o caminho que eu estava fazendo era totalmente errado e agora eu vou voltar para o caminho certo. Entender que por onde eu estou caminhando é um caminho totalmente distante da presença de Deus. Então eu devo voltar. Arrependimento é reconhecer o meu erro. Reconhecer aonde foi o ponto que eu errei. E querer realmente uma transformação. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 diz: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Esse texto fala tanto comigo porque se meu povo que se chama pelo meu nome, você que se chama de cristão, você que se chama povo de Deus, você que diz que ama a Deus, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, arrependimento, então eu olharei e ouvirei dos céus, sararei a sua terra, curarei as suas feridas. Nós precisamos entender sobre o arrependimento. Meu 2025 só será mudado se eu deixar os velhos hábitos de 2024. Quantas feridas foram causadas dentro de nós? Quantas coisas que criaram uma soberba dentro de nós e uma autoconfiança, porque eu fui tão calejado pela vida, eu apanhei tanto da vida que hoje eu sou autossuficiente. E eu me sinto autossuficiente. Porque as pessoas me decepcionaram, porque eu já apanhei muito da vida, eu tenho uma experiência, eu tenho um know-how de tudo que acontece. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso de nada, eu não preciso ouvir as pessoas, eu não preciso entender as pessoas. Esses dias para trás a gente estava na casa do Denis, eu estava ouvindo o Thiago conversando junto com o Walter, e estava eu e o Lucas sentado, tendo uma lição, e o Denis falando sobre a China. Rapaz, tomei uma sapatada na cara, os caras estavam igual o professor, e eu sentado assim, quase pegando um caderninho, anotando, calma aí, volta um pouquinho, que eu não entendi muito bem. Porque todos os dias eu quero aprender com o meu próximo, eu não sou autossuficiente. Eu quero aprender com os adolescentes, eu quero aprender com os mais velhos, eu quero aprender com meus pais, eu quero aprender com as pessoas na casa, porque todos os dias eu sei que eu dependo das pessoas também. E se nós somos uma família, talvez a ferida não seja a sua culpa, mas a cura é a nossa responsabilidade. A ferida pode não ser a sua culpa, mas a cura é nossa responsabilidade. De andarmos, de orarmos. A gente teve uma experiência incrível de sexta para sábado agora, que nós tivemos o nosso encontro de voluntários. Cadê os voluntários aqui da casa nessa noite? Amém? Cara, foi um momento incrível. Nós fomos por uma chácara e tivemos ali 2 dias realmente descansando, entre amigos, divertindo. E quando eu vi tudo aquilo, eu falei, gente, que maravilhoso isso aqui. Pessoas orando, pessoas abençoando, pessoas amando, sem receber nada. Estamos aqui porque nós queremos te abençoar, irmão.
Talvez nós não causamos a ferida dentro de você, mas é nossa responsabilidade proporcionarmos a cura no seu coração, para que você seja curado, para que você se desvie dos maus caminhos e Deus possa sarar a sua terra. Porque todas as vezes que nós confessamos as nossas mentiras, nós encontramos a verdade de Deus. Confesse suas mentiras, encontre a verdade de Deus. Deus tem grandes coisas para nós. Nós quebramos fortalezas arrependendo, não brincando do jogo da culpa, que nós vimos semana passada em Gênesis capítulo 3, versículo 9, onde Adão e Eva dizem: olha, é culpa da serpente, é culpa da Eva. Eu não vou na igreja porque o irmão não me cumprimenta, eu não estou na casa porque a pessoa não veio atrás de mim, eu não oro porque os meus pais são fanáticos, eu não amo a Deus porque falaram isso no meu passado. Para de desculpa, irmão. Você não busca Deus porque você não quer. Você tem todas as oportunidades. Nós vivemos num país livre. Vai nos países que não pode se pregar o evangelho, vai lá, abre a Bíblia. Vamos pôr uma bala na sua cabeça. Você está no Brasil. E qual é a desculpa de não buscar a Deus? Eu não simpatizo. Beleza. Mas onde está o seu pensamento? Em que está o seu pensamento? Sua saúde mental está em quê? Está no dinheiro? Irmão, você vai queimar igual o dinheiro. Você vai ser volátil da mesma maneira que o dinheiro vai e volta. Vai ser desvalorizado da mesma maneira. Mas uma coisa nós temos que entender na nossa vida: teremos que parar com um jogo de culpas. Culpar eventos, culpar pessoas. Nós temos que entender que na minha vida, a verdade que tem que estar sobre mim é a verdade de Deus. Eu não vivo segundo padrões humanos, eu não vivo segundo a cultura, mas a minha verdade se chama Jesus Cristo. Quando você entender isso, irmão, a chave vira na sua vida. Eu te garanto isso, cara. Quando você entender que você não vive segundo os padrões humanos, mas você consegue viver segundo a verdade de Jesus Cristo, muita coisa vai mudar na sua história. Querer agradar as pessoas. Essa semana eu estava fazendo um podcast e chegou um grande diretor de uma empresa. E ele chegou, ele tratou a gente muito mal, muito mal. E aí eu fui, pus o copinho d'água dele, arrumei o microfone. Ele olhou para minha cara e falou assim: você é de Uberaba? Eu falei: sou senhor. Parabéns pelo trabalho realizado. Eu falei: muito obrigado, o senhor gostou? Estou satisfeito. Muito obrigado, estamos aqui para servir. Ok, me passe seu contato, gostei de você. Falei: pode pegar aí. Aí ele perguntou: você tem cartão? Eu falei: rapaz, eu nunca tive cartão. Uma falha sua de comunicação. Eu falei: não, rapaz, é complicado essa história de cartão. Mas ali, aquela prepotência, eu entendo o vazio do homem. Esse vazio, sabe daquela pessoa que precisa todo sábado e domingo, nós estávamos conversando sobre isso, todo sábado e domingo ela precisa preencher um vazio, ela precisa de ir em festa, ela precisa fazer as mesmas coisas, porque ela acha que ela preenche um vazio, mas de uma forma muito superficial. E aí chega na segunda, ela volta para o trabalho, ela reclama com o chefe, e aí segue todo aquele ciclo. Aí sexta, nós temos que ir de novo fazer aquilo, sábado de novo, domingo de novo. Deus não quer que você viva esse padrão. Deus quer que você viva o padrão dele. E qual que é o padrão dele? Todos os dias algo novo acontece. Às vezes as misericórdias e a graça do Senhor se renovam a cada manhã. E se elas se renovam a cada manhã, eu entendo que as fortalezas não podem mais me aprisionar. Segunda coisa que nós precisamos entender para quebrar fortalezas sobre a nossa vida é a confiança. Diga comigo: confiança. 1 Pedro capítulo 5 versículo 7. Abra comigo, grave isso, anote no seu celular. Irmão, estude esse texto durante toda a semana. 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 diz: lance sobre ele toda a sua... Oh Deus, fala, porque Ele cuida de vocês. Eu sei que aqui na casa não tem ninguém ansioso, ninguém que quer ver o final de ano passar logo, ouvir a musiquinha da Globo, hoje é um novo dia, novo tempo. Ninguém quer que aconteça aquilo rápido, ninguém. Eu sei que todo mundo aqui é muito tranquilo,
Mas se você é um pouco ansioso, entenda isso: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você, meu irmão. Isso não sou eu, é a palavra, cara, que está dizendo. Isso não é papo do pastor, isso é a palavra. Lance sobre Ele. Senhor, eu espero no Senhor. Eu acho que o maior desafio do cristão, e eu quero deixar isso de uma forma muito expositiva, o maior desafio do cristão diário, eu acho que a maior luta diária nossa, às vezes não é nem contra pecados que a gente acha que são pecados mesmo, que são pecados da nossa vida. Eu acho que a maior luta nossa diária é contra a nossa falta de fé. Porque a gente vem no domingo, a gente ora, a gente clama ao Senhor, mas chega segunda, acontece alguma coisa, a gente ainda quer resolver pelas nossas próprias mãos. A gente não consegue confiar por completo no Senhor. A gente sabe que vai dar certo, sabe que a solução vai acontecer, mas mesmo assim a gente quer resolver pelas nossas próprias mãos. Como eu disse aqui, e é algo que aconteceu durante muitos anos comigo, irmão, e é algo que de vez em quando quer acontecer. Às vezes eu trabalho, aí eu chego, Deus fala, agora é só um momento de descanso. Eu falo, não, calma aí, não é possível, Deus quer me dar um momento de descanso. Não posso ter um momento de descanso, eu tenho que trabalhar mais um pouco, eu tenho que fazer mais um pouco, eu não vou conseguir pagar essas contas. Mas Deus está falando, mas não tem nem conta. Você quer pagar o quê? Quer pagar a conta do outro? Então vai pagar a conta do outro. Eu falo, mas eu não tenho que pagar, Senhor, o que eu faço? Porque eu não tenho confiança. E a falta de confiança é a maior fortaleza que nos aprisiona. Quer ver um casamento destruído? É um casamento sem confiança. Você não confia no marido, você não confia na esposa. O tempo todo você está andando com essa pessoa, é uma tensão. Ah, mas você está olhando para o fulano? Com quem você está conversando? O que você está fazendo? Onde você dormiu? O que você vai fazer? Não confia. Onde você estava? Estava pondo comida para os cachorros. Mas você estava pondo comida com quem? Mas eu estava lá embaixo. Você ficou 10 minutos fora de casa. Não tem confiança. A mesma coisa é nós em Deus. Deus, eu não confio no Senhor. O Senhor vai fazer que dia? Que hora que o Senhor vai fazer? O Senhor vai me curar quando? Quando o Senhor vai me curar? É hoje? É amanhã? Semana que vem? O Senhor vai me abençoar quando? Ah, o Senhor não quer falar. Não, mas fala, Deus. Confiança. A falta de confiança nos aprisiona. E algo que eu quero te dizer: se a fortaleza ela é grande para você, a graça de Deus é ainda maior para a sua vida. Se essa fortaleza da confiança tem sido motivo de tantas coisas na sua vida, a graça de Deus é sobre nós. O que é graça? A etimologia da palavra graça: favor e merecido. Graça é aquilo que eu não mereço, mas mesmo assim Ele me dá, mesmo assim Ele faz por mim. Eu não merecia estar respirando, mas mesmo assim Ele me deu o dom e o privilégio de respirar. Eu não merecia estar aqui pregando, mas mesmo assim Deus me chamou para pregar aqui nessa noite. Graça é o favor imerecido. Então todos os dias quando você levanta pela manhã e vai trabalhar, Deus está mostrando a graça dele sobre você. Quantos estão entendendo essa mensagem? Deus está te mostrando o favor que Ele não merecia te dar, mas mesmo assim Ele te dá, porque Ele te ama e Ele confia em você. Ainda em 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, acompanhe comigo, diz assim, 1 Pedro 5,5: Deus se opõe ao orgulhoso, mas concede graça ao humilde. O orgulho afasta o homem de Deus. O momento em que você se rende é o momento que Deus aparece. A confiança que as minhas filhas têm em mim não é porque eu sou um pai legal, mas a confiança que as minhas filhas têm em mim é a coragem que eu estabeleci durante todos os anos na vida delas. Delas olharem e falar assim: calma, eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã, porque meu pai está cuidando de tudo, meu pai está correndo atrás. Quando nós viajamos, e a gente gosta muito disso, quando a gente viaja, e às vezes eu escolho, sei lá, um hotel péssimo para a gente ficar, eu sou mestre em fazer isso, irmão. Eu jogo a gente em cada presepada. A Janaína manja, eu já deixo para a Janaína. Eu já joguei a gente em cada ribiboca. Mas as minhas filhas não chegam para mim e falam assim: papai, como que vai ser o lugar que a gente vai dormir? Ah, tem quantas camas? Elas não preocupam, porque elas já sabem que eu estou correndo atrás. Então por que você se preocupa com o seu dia de amanhã, se seu pai já está correndo atrás por você?
Se você diz que acredita em Deus, por que você não confia nele, cara? E deixa ele trabalhar na sua vida. Talvez esse processo que você está vivendo, cara, essa situação que você está vivendo, é um momento que você tem que aprender. É um momento de aprendizado, é um momento de se fortalecer. Efésios 6, capítulo 10, você está aí, casa? Todo mundo está aí? Efésios 6, 10 diz assim: finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vestir das armaduras de Deus. Cara, se você continuar lendo esse texto, Paulo faz uma analogia maravilhosa, porque ele fala assim: cingi-vos com o cinto da verdade, da couraça da justiça, do escudo da fé, pelos qual todos os dardos inflamados do maligno serão apagados, e com a espada do Espírito, que ele diz, que é a palavra de Deus. Ele veste um guerreiro. Deus veste um guerreiro em você, com as armaduras espirituais dele. Com as armaduras espirituais dele eu posso vencer qualquer batalha. E qual que é a maior espada que Deus nos deixa? É a palavra. É o alimento diário. Cara, isso aqui muda a vida do homem. Isso aqui transforma a sua mente. Isso aqui te sacia de qualquer fome que você tenha procurado em tantos e tantos lugares. Por último, eu quero terminar com a última estratégia de Cristo, para que nós possamos derrubar fortalezas na nossa mentalidade. Que você possa se lembrar em quem você está em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 6, abra comigo, anote isso. Efésios 2, 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar, para mostrar nas eras por vir, e a incomparável riqueza da sua graça, demonstrar a sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para os que andassem nelas. Irmãos, pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, a salvação não vem do homem, a salvação não vem da igreja, a salvação não vem da religião, a salvação vem de Jesus Cristo. Jesus está voltando e nós precisamos entender sobre salvação. Precisamos estarmos convictos sobre a nossa salvação. Cara, se você morrer amanhã, você tem a certeza da sua salvação? Ah, eu fui um cara bom, eu fiz obras boas. O que ele diz aqui? O que ele fala nesse texto? Pois pela graça vocês são salvos, é dom de Deus, não é por meio da fé, mas sim por dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Não é pelas obras que nós somos salvos, para que ninguém se glorie. Ah, eu sou melhor, eu doei 300 cestas básicas, eu ajudei moradores de rua, eu fiz... Cara, isso não traz salvação, isso é seu papel. Você tem que fazer isso, irmão. Você tem que criar vergonha na cara e fazer isso, ajudar o seu próximo. Não é por obras, mas pela fé em Cristo Jesus. Então eu tenho que entender qual é o meu papel em Cristo Jesus. Lembre-se, o qual você foi chamado. Sabe como aquele filme Bad Boys? Já viu esse filme Bad Boys? É muito engraçado. Mas quando eles chegam em algum lugar, tem ali uns bandidos e tudo mais, aí chega o Will Smith com aquele jeitão dele, né? Com a roupa toda descontraída, tal, todo descolado. Aí de repente ele dá uma carteirada, ele mostra ali, aí todo mundo tá dando risada dele. Ah, o cara não é nada, ele mostra o distintivo. O que acontece? Os caras tudo começam a tremer. Quando eu sei que o meu papel em Cristo Jesus, as coisas podem estar todas acontecendo ao meu lado, mas eu falo assim: eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Nada pode abalar. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Irmãos, hoje à tarde eu estava num momento meu e Deus, e eu estava orando sobre essa palavra, e eu dizendo: Deus, como nós precisamos ouvir a sua mensagem nessa noite. E de repente várias flechas vieram sobre o meu pensamento. Eu falo sobre mim, cara, porque eu sou humano, sou vulnerável como todo mundo. E aí
De repente Deus começou a falar: lembre-se de quem você é no meu nome. Lembre-se que você pertence a mim. Lembre-se que você pode todas as coisas, porque eu planejo o seu futuro. Deus começou a falar de uma forma muito incrível no meu coração. E nessa noite eu queria te dizer, irmão, se as fortalezas podem se levantar contra nós, e elas se levantarão contra nós, o amor de Deus quebrará todas essas fortalezas. Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que passaram uma semana extremamente tribulada. Eu sei que tem pessoas passando por momentos difíceis, principalmente na sua mentalidade. Mas eu queria te dizer, irmão, deixa Deus renovar a sua mente. Deixa Deus transformar a sua história nessa noite, em nome de Jesus. Olá, pastor Thales e pastora Janaína aqui. Se essa palavra falou no seu coração e você deseja se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, nesse momento nós vamos orar com você e você pode repetir conosco. Vamos orar juntos? Senhor Jesus, nesse dia de hoje, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. Escreva meu nome no livro da vida e apague agora todos os meus pecados. Senhor Jesus, eu te entrego o meu coração e declaro que eu estou nascendo de novo, em nome de Jesus. Amém. Se a sua oração foi real de todo o seu coração, nós queremos te conhecer, queremos te dizer, seja muito bem-vindo à nossa família. O nosso contato vai passar aqui embaixo das nossas redes sociais e por onde você pode conversar conosco. E nós queremos conhecer um pouco mais sobre você. Até mais!